Vou falar também de uma maneira geral de produto escalar. Então, produto escalar. Bom, o produto escalar das flechinhas, né, é isso, né? Você tem aqui U, V, θ, e aí você faz o produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. E aí a gente tira as propriedades, né, do produto escalar. A primeira é que, quer dizer, então o produto escalar é o seguinte, né, você tem que V é o espaço vetorial e imagina que você tem um produto escalar de V vezes V. Vou botar aqui em R. Produto escalar só pode ser nos reais ou nos complexos. Não pode ser em coisas menorzinhas, né? Então, as propriedades são as seguintes. O produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U para todos U e V. Segunda é que se você fizer T vezes U escalar V, isso dá T vezes U escalar V. Por conta dessa propriedade, né, vou escrever aqui, vou apagar, se eu fizer U vezes TV, pela propriedade 1, isso é igual a TV vezes U, pela propriedade 2, isso é T vezes VU, e pela propriedade 1 de novo, isso é T vezes UV. Então, eu provei isso, não preciso escrever como propriedade. Terceira propriedade, U1 mais U2, V é igual a U1V mais U2V. Para todos U e V. E também a mesma coisa, se eu fizer U com V1 mais V2, eu troco, uso essa propriedade e tal, destroco, funciona. Essas propriedades aqui, no caso dos vetores flechinha, são propriedades que a gente deduz geometricamente. Ou a gente demonstra, ou a gente olha e diz, não, geometricamente eu acredito que essas coisas são verdadeiras. Dá para ver que se eu sentar e me dedicar, eu faço as demonstrações. Então, em R3, a gente inclui, né, que EI escalar EJ, E1, E2, E3 são os vetores da base canônica, isso daqui é igual a 1 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. O produto escalar de E1 por E1, eles são unitários, então dá 1. E aí, com isso, a gente prova, em R3, a gente prova que se a gente fizer U igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, e V igual a y1 é 1, mais y2 é 2, mais y3 é 3, você faz o produto escalar de U por V, escreve x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, y1 é 1, mais y2 é 2, mais y3 é 3, aí usa essas propriedades aqui, usa essas propriedades e aí saem as seguintes coisas, né? x1, y1 é 1, mais x2, y2 é 2, mais x3, y3 é 3, e mais coisas do tipo x1, y2, por exemplo, quando pegar esse daqui com esse daqui, vai ser x1, y2 é 1, é 2, que é 0. A escala de E1 por E2 é 0. Mais, sei lá, x1, y3 é 1, é 3, quando pega esse com esse. Mas isso aqui é 0 também. E dá para ver que tudo que vai sair agora é tudo 0. Então,
Com isso a gente prova que esse produto escalar definido assim, né? UV θ pode ser calculado diretamente das coordenadas. Isso não é pouca merda, hein? Tá? Porque, imagina você dar os vetores em coordenadas, você ter que marcar aqui, digamos aqui no canto da sala, sei lá, em algum lugar, fazer um sistema de coordenadas e botar as coordenadas de um, né? Seria mais ou menos assim, né? Bota as coordenadas de um vetor, aí amarra o barbante lá no canto, na origem, aí fica um de nós segurando a ponta do barbante aqui assim, depois faz o outro vetor, marca as coordenadas, marca a ponta do barbante, fica outro segurando o barbante, depois vem um terceiro com um transferidor enorme e mede o ângulo entre eles. Mede o comprimento, mede o ângulo e tal. Aqui não, você pode pegar, medir o comprimento, simplesmente tirando a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. E obter, né? Quer dizer, aqui a gente obtém norma de U igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado elevado a 1/2. É claro que, dependendo do seu estágio na tecnologia, você pode preferir medir a tirar a raiz quadrada, que não é uma coisa simples. Mas hoje a gente tem computadores. Eu já vi isso, uma vez eu estava conversando com um colega da ecologia, e ele disse que tinha que medir uma certa área lá no papel, e a maneira que ele fez, não é a maneira que me ocorreria, mas na biologia é uma maneira natural. Ele pegou, mandou recortar a figura e pesar. Aí pesou pelo peso comparado com o peso do papel todo, ele tinha área. Então, processo também possível, né? Mas, vamos dizer, aqui, para nós hoje, é melhor fazer isso do que medir. E, principalmente, né, o cosseno θ é o produto escalar de U por V dividido pela norma de U, norma de V. Então, tudo isso pode ser calculado diretamente das coordenadas, esse cosseno pode ser calculado diretamente sem ter que chamar o transferidor e tal. E depois você inverte o cosseno e acha o θ. Digamos que alguns séculos atrás era preferível realmente medir. Então, é isso. Agora, isso aqui é no R3, né? no espaço aqui do R3 ou nos vetores flechinha. Num produto escalar, em geral, imagina que eu estou com um espaço e eu não tenho isso. A propriedade que a gente inclui do produto escalar é o seguinte: a gente quer dizer que a norma do vetor U é igual a raiz quadrada de U escalar U. Então, a gente quer que U escalar U seja positivo. Então, a gente inclui essa propriedade aqui, que U escalar U é maior ou igual a zero. E também a gente quer que o único vetor cuja norma seja zero, seja o vetor nulo. Então, a gente inclui também que U escalar U igual a zero implica U igual a zero. Só um comentário assim para... quando o espaço vetorial é complexo, isso daqui vira o seguinte: norma de UV é igual ao conjugado norma VU. A razão, vou dar uma razão rápida assim para quem quiser entender, é a seguinte: pega em C, quando você, em R, a norma de x ao quadrado, o módulo de x ao quadrado, é x vezes x. Nos complexos, o módulo de z ao quadrado é z vezes z barra. Então, quando a gente faz em R2, por exemplo, em Rn, a gente faz x1, x2, mais x1, y1, mais xn, yn. Aí, quando você faz
a norma, você faz, né? Quando você faz x escalar x, isso dá x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, esses caras são todos positivos. Quando você estiver em Cn, é melhor você fazer x1 y1 barra mais xn yn barra. Porque aí quando você fizer x escalar x, vai dar x1 barra mais xn barra, e esses caras aqui, isso aqui é norma de x1 ao quadrado, é positivo. Então, e aí a propriedade vai ser essa. Tá, mas isso não é importante para nós agora. Então, o que eu queria destacar aqui é o seguinte: digamos que a gente esteja mesmo em R3, tá? Quer dizer, nos vetores de flechinha, estamos lá nos vetores de flechinha e dizemos, o produto escalar tem essas propriedades aqui. Na situação que eu estava antes, eu tinha dito assim, o produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Mas aqui eu estou partindo da geometria, quer dizer, eu estou admitindo que eu sei medir o tamanho dos vetores e calcular o ângulo entre eles. A ideia aqui é inverter o jogo. Eu digo, não, eu sei o produto escalar. Digamos que eu dissesse assim, produto escalar, por exemplo, em R3 é definido por x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Para quem tem uma mente geométrica, por exemplo, como eu ia olhar para isso e dizer, pô, mas de onde saiu isso? O que é isso e tal? Mas para quem tem uma mente algébrica, isso aqui talvez faça mais sentido do que isso aqui. Então eu poderia dizer, não, o produto escalar é isso. E a partir do produto escalar, eu defino norma de U é igual ao produto escalar de U por U raiz quadrada. E aí eu posso definir ângulo. Eu digo que o ângulo θ entre U e V. Eu defino assim, eu digo que o cosseno θ é igual ao produto escalar de U por V dividido pela norma de U vezes a norma de V, que estão definidas assim. Então aqui eu partiria da definição do produto escalar para definir os conceitos geométricos. O que, por exemplo, me permitiria fazer o seguinte, imagina que eu estou em Rn. Rn, não vai fazer Rn, vamos fazer R5, sei lá. R5 não tem geometria em R5, tá certo? Não tem ângulo, comprimento em R5, mas eu posso definir um produto escalar em R5. Eu defino que x escalar y é igual a x1, y1 mais x5, y5. Pode testar que satisfaz essas 5 propriedades de maneira trivial. Então eu posso dizer, não, mas em R5 tem um produto escalar, então eu digo que o tamanho do vetor em R5 é isso aqui, e que o ângulo entre dois vetores é dado assim. Tá? Eu calculo isso, e aí acho o ângulo θ que satisfaz a isso. Mas aí eu preciso de uma coisa antes. Eu preciso provar que esse negócio aqui está entre -1 e 1. Por isso que eu obriguei vocês a fazer na prova sem usar o cosseno e o seno. Quer dizer, eu tenho que ser capaz, se eu estou em R5 e definir o produto escalar aqui, eu não tenho a priori que esse número aqui está entre -1 e 1. Então eu tenho que provar que ele está entre -1 e 1. E eu só posso usar as propriedades do meu produto escalar. Então, as propriedades do produto escalar que eu vou usar, bom, eu preciso provar as coisas. Então, primeira coisa, teorema de Pitágoras, que fica
uma coisa absolutamente trivial, porque está dentro da definição, essencialmente, né? Quer dizer, teorema de Pitágoras, se U escalar V igual a zero, então norma de U mais V ao quadrado igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Corresponde, né? A figura, se você tiver U, V, então esse aqui é um triângulo retângulo, e esse aqui é U mais V, a hipotenusa. E a demonstração, norma de U mais V ao quadrado, por definição, é U mais V que é igual a UU mais UV mais VU mais VV, e aí com essa hipótese isso é zero, então isso aqui é zero, como comuta, esse aqui também é zero, então fica norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Então, não preciso de nenhuma geometria pré-existente no meu espaço. Se eu tiver um produto escalar, já dá para eu falar que dois vetores são ortogonais se o produto escalar deles é zero e vale o teorema de Pitágoras. Então, eu já posso... Então, a brincadeira é a seguinte, quando a gente está nos vetores flechinha, a gente se inspira da geometria para construir produto escalar, produto vetorial, um monte de coisas e fazer geometria. Aqui a gente, de certa forma, inverte as coisas. A gente diz, bom, se eu tiver em R5, eu defino um produto escalar, a imagem e semelhança do que eu fiz em R3, e uso isso daqui para investir esse espaço que não tem nada de geométrico, de uma geometria, e que aí eu posso fingir que as coisas estão, vamos dizer, que algumas coisas têm geometria. E aí eu começo a criar um monte de fantasias geométricas, né, que eventualmente funcionam. Então, isso aqui é uma coisa. Segunda coisa que eu consigo provar, segunda coisa que é uma coisa muito super importante, é o seguinte, você tem aqui um vetor V, aí você tem aqui um vetor W. Eu quero projetar o vetor W ortogonalmente na direção do V. Quer dizer, eu quero criar aqui um vetor V0 igual a T vezes V. De tal maneira que W menos TV seja esse cara daqui. Aliás, eu vou fazer assim. Vou fazer W menos TV, que é esse cara daqui, né? Tem que ser ortogonal a V. Eu posso simplesmente fazer a conta aqui, dizer, bom, então isso aqui vai me dar aqui W escalar V menos TV escalar V tem que ser igual a zero, né? Abro isso, esse com esse, menos esse com esse, tiro T, então T é igual a W escalar V, graças a Deus, V escalar V é não nulo, quer dizer, isso aqui só faz sentido se o V for diferente de zero. E aí eu concluo que V0 é igual a W escalar V sobre V escalar V vezes V. Aqui, se eu for algébrico, se eu for geométrico, vou apagar esse negócio aqui, não quero mais. Se eu for mais geométrico ainda, eu posso dizer assim, bom, isso aqui repara, olha o que eu já estou fazendo, eu estou num espaço, eu estou só supondo que meu espaço é um produto interno. Não estou supondo que ele é dos vetores flechinha, mas eu desenho com vetores flechinha.
e me oriento pela conta dos vetores flechinha. Mas eu poderia até me orientar mais, eu dizer, ó, na verdade, ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui o unitário da direção do V, vou chamar esse cara aqui de U, e defino U é igual a 1 sobre norma de V vezes V, é o unitário ali. Aí, esse aqui é o ângulo θ. Isso que eu estou desenhando é uma fantasia, mas se fosse em R2 era assim. Então, ó, qual é o tamanho desse cara? É esse daqui, né? O tamanho de V0 é o tamanho com sinal do V0, na verdade, né? Eu pego simplesmente, ó, faço W escalar U. Né? Isso daqui é norma de W, norma de U, cosseno θ. Só que isso aqui é 1. Então, tamanho de W vezes cosseno θ é isso daqui. E agora, se eu multiplicar por U, que é o unitário da direção, eu tenho esse cara. Então, eu digo que V0 é igual a W escalar U vezes U. Tá? Aqui, em vez de aqui eu parti dessa propriedade, fiz a conta e cheguei no T. Aqui eu estou dizendo, ó, tem que ser isso aqui. Agora eu provo. Então, quer dizer, isso daqui, eu posso ainda escrever de outra maneira, né? Isso aqui, ó, é W, o U é 1 sobre norma de V, V. 1 sobre norma de V, V. Bom, se eu substituir, isso aqui vai dar W escalar V, aí tem norma de V ao quadrado, que é V escalar V, V. Bom, nem preciso provar, é o mesmo aqui. Tá, mas podia ir lá e provar. Então, isso é super importante, você tem que saber projetar um vetor na direção de outro. Né? Bom, agora tem um detalhe nessa história que é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só, por construção, se eu botar V0 aqui, V0 é um múltiplo de V. Então eu posso... Posso dizer que W escalar V, W menos V0 escalar V0 é igual a zero, pela minha construção. Então, pelo teorema de Pitágoras que eu acabei de provar, eu sei que W, que é igual a W menos V0 mais V0, então norma de W ao quadrado é igual a norma de W menos V0 ao quadrado mais norma de V0 ao quadrado. O V0 moralmente, né, ele é norma de W cosseno θ. Vou botar aqui, ó, maior ou igual que norma de V0 ao quadrado. Vamos ver o que isso me dá. Isso me diz que W escalar W é maior ou igual. Quem é a norma de V0? É isso daqui, né? Norma de W escalar V. Aqui eu tenho norma de V ao quadrado, norma de V, eu posso cortar isso assim, né? Assim, isso aqui era esse cara, né? Agora eu boto ao quadrado, tá? Quer dizer, eu pego a norma desse cara, corto esse com esse, agora elevo ao quadrado. Então fica isso daqui ao quadrado e norma de V ao quadrado. Isso aqui é norma de W ao quadrado. Então, ó, eu tenho que norma de W ao quadrado, norma de V ao quadrado é maior ou igual, ou mesma coisa que dizer que
tirando a raiz quadrada e dividindo por esse daqui, fica 1 maior ou igual que módulo de W escalar V, norma de W, norma de V. Que é dizer que o cara que eu ia chamar de cosseno θ está entre menos 1 e 1. Isso aqui geralmente é escrito de outra maneira. Eu chamaria isso de desigualdade do cosseno, mas ela já tem nome. Seu nome é W escalar V menor ou igual que norma de W, norma de V. Isso é chamado de desigualdade de Cauchy-Schwarz Bunyakovsky. Sempre tem um russo que também fez. Então ela também é muito importante porque ela vai garantir que eu posso definir o cosseno que vai dar, vamos dizer, isso aqui define um cosseno, então posso definir o ângulo.